Hugo Motta anunciou que não quer mais conversa com o Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados. E aí o Lindbergh Farias deu uma excelente resposta para ele, lembrando que se há algum problema no relacionamento dele com o governo Lula e com o PT, a culpa é dele, se deve à atuação que ele teve nos últimos meses principalmente. Eu vou mostrar a resposta sensacional do Lindbergh Farias para vocês, mas antes vamos relembrar o que o Hugo Motta fez apenas nos últimos dias. Ele falou que o PT simplesmente não queria debater o mérito do projeto antifacção que o próprio governo Lula criou e enviou para o Congresso Nacional, que o PT e o governo Lula só queriam atacar o Hugo Motta, o Derrite. Ora, mas se o governo enviou um projeto para o Congresso Nacional, é óbvio que ele esperava que esse projeto não fosse completamente desconfigurado e que o presidente da Câmara escolhesse pelo menos alguém neutro para ser o relator. Olha só a declaração arrogante que ele deu em entrevista na Globo News. Eu sou presidente da Câmara dos Deputados, eu não sou líder do governo nem líder da oposição. Eu não sou ministro do governo que tem que tocar todas as pautas de interesse do governo. Eu tenho que administrar uma casa que tem 513 parlamentares e a escolha do Derrite agora ela se deu de maneira técnica. Ele é secretário de segurança do principal estado do país. É um cara que está há mais de 20 anos no enfrentamento ao crime organizado. Teve o papel técnico de construir o seu relatório, apesar de todos os ataques e narrativas políticas construídas, inclusive por filiados ao partido do presidente, que não quiseram discutir o mérito da matéria e foram simplesmente para o ataque. Nem parece que ele está falando do cara que foi expulso da rota. O Derrite foi expulso da rota aqui em São Paulo. Ele foi preso pela Corregedoria da Polícia Militar. Que especialidade em segurança pública que esse sujeito tem? Ele foi escolhido apenas por ser aliado do Bolsonaro pelo Tarcísio. E o Hugo Motta sabe disso. Ele escolheu o Derrite para provocar o governo. E depois ainda teve a cara de pau de falar que o governo deveria se explicar por ter votado contra o projeto antifacção que eles desconfiguraram totalmente na Câmara. É muito cínico, muito cara de pau. O Lindbergh Farias deu uma resposta merecida para esse sujeito. Isso aqui não é um clube de amigos, né? A minha relação sempre foi uma relação política. Não é o Centrão que indica o líder do PT. São os deputados do PT. E as minhas posições são posições sempre muito previsíveis. Alguém achava que a gente ia ficar calado naquela votação do IOF? Não. Nós reagimos. Alguém achava que a gente tinha que ficar calado na votação da PEC da blindagem? Não. Nós tomamos a nossa posição. Alguém achava que a gente ia achar normal uma escolha do Derrite, que acaba, inclusive, no primeiro relatório, interferindo na Polícia Federal? Era uma nova PEC da blindagem. Então, veja, o Colégio de Líderes não é um clube de amigos. Eu vou continuar do mesmo jeito, como líder do PT, indo na reunião dos colégios de líderes, defendendo as posições do governo, defendendo as posições do PT. É que eu acho, que também algumas pessoas acham, é mais fácil você achar um culpado. Se tem um problema no relacionamento do presidente da Câmara com o governo, acho que caberia ao presidente Hugo Motta analisar a sua própria atuação, né? A escolha do Derrite, todo mundo sabe, o presidente Lula não gostou, é natural, ninguém do governo gostou. Eu só expresso essas opiniões. Então, eu vejo essa coisa minha e até do Jacques Wagner. Vocês conhecem alguém mais conciliador do que o Jacques Wagner? O problema não é o Jacques, na verdade o Lula escolheu o Messias. Inclusive a gente está com muita esperança, com toda a calma, com o tempo necessário. Eu tenho certeza que o nome do Messias vai ser aprovado. Agora, volto a dizer para encerrar o Hugo, se tem algum problema na relação dele com o governo, ele tem que olhar mais para essas últimas decisões dele, né? Não é só isso. Eu reclamei também aqui quando o Conselho de Ética absolveu o Eduardo Bolsonaro. Eu reclamei também aqui quando eles quiseram trancar e trancaram aquela ação penal do Gustavo Gaia. Eu acho errado. Carla Zambelli ainda é ser deputada. Agora o Ramagem. O Ramagem deputado, Eduardo Bolsonaro deputado. Então é um pouco aqui, o PT é o PT, o governo tem um outro líder, que é o Guimarães, e o PT não é o Centrão, tá? Essa é uma marca, não é só minha, é a bancada do PT. O PT sempre vai se posicionar como PT. É importante cada um entender o seu papel aqui dentro. Eu não sou da roda de amigos do presidente Hugo Motta, né? Tem lá uma roda de amigos, Ciro Nogueira, Eduardo Cunha, o que seja. Eu não sou dessa roda, para mim não muda literalmente nada. Eu sou previsível. Agora, algum tipo de surpresa,
contra o governo, a gente vai se levantar. Naquele caso do IOF, a gente foi surpreendido. Era uma votação aqui que a gente soube na madrugada anterior. Era uma votação via Infoleg. Essa do DRI também votação Infoleg. Eu, inclusive, estou muito esperto agora quando marcam reunião à distância, Infoleg. Porque aconteceu no IOF, aconteceu ali no DRIT. E se o Hugo quiser melhorar a relação com o governo, eu acho que ele tem que conversar com o presidente, explicar as motivações e continuar um diálogo, porque tem coisas importantes para ser votadas. Nós temos que votar a LDO, nós temos que votar o orçamento. Tem gente que confunde isso aqui como um clube de amigos. Eu não faço parte do sindicato dos líderes aqui. Não existe isso. A minha posição é política, nunca foi pessoal contra o presidente da Câmara e vai continuar do mesmo jeito. Se tiver qualquer surpresa contra o governo, se pautarem esse PL da anistia, vocês vão ver. A gente vai ter a nossa posição. Eu, inclusive, apelo aqui, tá aí? Apelo ao presidente Hugo Mota que não cometa esse erro. Para não dizer que a gente não falou, brutal erro que seria pautar qualquer coisa. Não é só anistia ampla, geral e restrita. Qualquer coisa que signifique redução de penas do Bolsonaro. Que as EDAs são essas posições, às vezes, que eu considero erráticas. Eu citei 3 casos, eu posso falar de 5. 3 casos, que foi o IOF, a PEC da blindagem, que foi muito ruim como foi feita. Essa coisa do Eduardo Bolsonaro não ser cassado. A Carla Zambelli, pessoal, o ato da mesa, pela decisão como é trânsito em julgado, a mesa tinha que ter afastado a Carla Zambelli. Esticaram até agora. O caso do Ramagem, na próxima semana, quando ele for julgado, tem que ser afastado pela mesa. Então, esses são pontos que levam desgaste. Eu tenho maturidade para entender isso, no caso. Eu reclamei dele porque não dá para confundir o que é uma relação política e o que é uma relação pessoal. Meu ataque não é pessoal contra ele, é político. E nós vamos continuar falando o que a gente acha que tem que falar, né? O comportamento de um líder do PT é esse. Vai botar o DRIT de relatório, um relatório como aquele, a gente vai ficar quieto? Vai votar PEC da blindagem, a gente vai ficar quieto? Não. Eu estou exercendo o papel que a bancada, o que a bancada quis e delegou que eu fizesse como líder do PT. Só uma coisa, em relação à prisão preventiva, senhor, qual o impacto que o senhor avalia da prisão para a eleição do ano que vem? Cara, eles desmoralizaram a base bolsonarista. Vários governadores que tinham se pronunciado contra a prisão, depois de verem aquele vídeo, ficaram, de certa forma, calados, porque é indefensável, né? É indefensável. Nós estamos prontos aqui. A nossa luta, essa semana, a maior luta nossa, é para impedir que esse projeto seja pautado. A gente acha que eles não têm nem condições políticas de propor isso direito aqui. Eu vi a coletiva do PL. Não sei se alguns de vocês estavam lá. Todo aquele discurso de obstrução violenta, chegaram a ocupar a mesa da Câmara. Eu, sinceramente, eu acho que eles não estão com força para isso. Então, a gente só pede, nesse momento, que o presidente Hugo Mota avalie muito e não cometa esse erro. Agora, com certeza, o Bolsonaro é o nosso maior adversário. Quem tem votos do lado de lá é o Bolsonaro. O desgaste desse episódio é um desgaste muito grande. Gente, era um ferro de solda. Imagina uma coisa dessa. Eu confesso a vocês que eu não acreditei quando vi aquele vídeo, quando me falaram do vídeo. Então isso vai ter sim um desgaste político. O Bolsonaro é um personagem que vai estar aí preso. Eu, inclusive, para finalizar, acho que a tendência é crescer uma disputa entre o nome da família Bolsonaro, porque em relação ao Tarcísio. Eu tenho essa avaliação aqui, porque claramente, se o Bolsonaro passar o bastão para o Tarcísio, eles vão tentar esconder o Bolsonaro, vão tentar parar de falar do Bolsonaro. E eu acho que, ao final, aquele núcleo familiar ali vai optar por uma candidatura que leve o nome do Bolsonaro à frente. Mas isso é outro problema. É um problema da direita, né?
Nesse aspecto aí, para a gente, essa divisão que, na minha opinião, vai existir, pode também nos beneficiar. O cumprimento da pena, o senhor acha que de 27 anos que está falando? Olha, primeiro o seguinte, essa coisa, esse foi um pastelão tão grande que eles conseguiram derrotar qualquer possibilidade de uma prisão domiciliar. Eles enterraram a tese da prisão domiciliar, que era a tese dos advogados, que tentavam articular, falando da saúde do Bolsonaro. Pela lei de organizações criminosas, líder de organização criminosa, e ele foi condenado assim, tem que ir para presídio de segurança máxima. É difícil um juiz sair da lei de organizações criminosas. Então, eu acho que o destino do Bolsonaro vai ser ou a papuda ou a papudinha. Mas eu acho que ele sai da sede da Polícia Federal por isso, por uma imposição da lei de organizações criminosas.